Para você que quer fazer medicina na universidade pública aqui no estado de São Paulo, essa resolução da Faculdade Santa Marcelina, elaborada pela Banca Vunesp, é imperdível. Como você sabe, o inglês é incontornável aqui em São Paulo. Se você quiser fazer as principais universidades, 90% delas vão pedir para você o inglês na prova. E se você se prepara para o inglês da Banca Vunesp, você está preparado para o inglês da Banca Fuvest, da Banca da Unicamp. Por que que essa resolução ela é tão importante? Porque a Banca Vunesp, por fazer muitas provas e de universidades muito importantes, ela tem um certo padrão. E nessa prova da Faculdade Santa Marcelina, a Banca Vunesp se superou. Ela fez uma prova elegante, de alto nível, sem pedir aquelas coisas que você teria que olhar para a prova e dizer assim, de que maneira eu vou saber isso? Não, a partir de uma orientação, de um treinamento, de um direcionamento, você consegue enxergar o que que a banca está pedindo e consegue perceber a alta qualidade com que ela se tratou nessas questões. Portanto, solta a vinheta e eu vou fazer a correção dessa prova com você agora. Vamos lá. Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou professor de inglês especialista em vestibular, estou aqui para resolver com você a última prova da Vunesp, a prova da Faculdade Santa Marcelina de Medicina, aqui da cidade de São Paulo. Antes de começar, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso ajuda demais, vocês não fazem ideia, é por isso que todo mundo pede, porque ajuda muito, ajuda mesmo, inclusive ajuda vocês. Quanto mais relevante fica um canal, mais conteúdo gratuito a gente pode entregar por aqui. Então, vamos lá, dá essa moral aí, se inscreva, passa para os colegas, e se você tiver qualquer dúvida, qualquer ideia, qualquer comentário, põe lá, o que você perguntar eu vou responder, o que você quiser ver aqui gravado, eu vou gravar se você pedir ali, e lógico, né, quanto mais comentário aí, quanto mais elogio a gente sempre aceita, críticas também, embora a gente pode escolher se vai perceber se a crítica é válida ou não, mas enfim, tá aqui. O espaço é sim democrático, você pode falar o que você quiser, mantendo os limites, não é verdade? Pois bem, então vamos lá. Por que Faculdade Santa Marcelina? Porque é uma prova elaborada pela Banca Vunesp. E por que Vunesp é tão importante? Porque a Vunesp elabora as provas da Unesp, da Unifesp, da FAMEM e da FAMERP, as 4 principais faculdades públicas de medicina, depois da USP e depois da Unicamp. Mas se você se prepara para a Vunesp, você está muito bem preparado para a USP, muito bem preparado para a Unicamp. Cada banca tem a sua característica, por isso que fazer provas anteriores é importante, mas se você se prepara para a Vunesp, você está bem preparado para encarar o inglês no vestibular aqui em São Paulo, e você sabe, o inglês aqui em São Paulo é incontornável. Não quer saber de inglês? Tudo bem, você pode fazer o Enem, tentar as vagas pelo Enem, e aí você consegue aqui em São Paulo a Universidade Federal de São Carlos. Mas eu recomendo que você, se você não estudou espanhol, eu recomendo que você faça a prova de inglês. Só de acompanhar meu canal você vai saber. Inclusive eu tenho um plano aqui, se você fizer aqui me ajudar a chegar nos 1000 inscritos, ainda no mês de junho, ainda no primeiro semestre de 2025, vai ter uma coisa legal aí envolvendo o Enem, tá certo? Pois bem, eu já vou te falar de antemão o que que você precisa para dominar a prova de inglês da Vunesp. Vamos lá. Acima de tudo, claro, leitura de texto, e leitura de texto você aprende fazendo e você aprimora a sua leitura de texto quando você aprimora o seu vocabulário. Então, existe um trabalho constante, um trabalho diário de leitura e aprimoramento de vocabulário. A maior parte das questões vão passar por aí, eu vou resolver aqui com você e você vai perceber isso. Outro tema que é clássico da prova Vunesp, você vai ver aqui nessa prova, você vai ver aqui nessa resolução. Já vou te adiantar então o que a Vunesp vai pedir para você resolver a prova rápido. Pronome, pronome relativo, modal verb e também conjunção. Dominando isso, você já consegue fazer a prova da Vunesp com uma certa agilidade. Além disso, eu vou falar para você técnicas de leitura que existem, mas essas técnicas de leitura também servem como técnicas de abordagem de prova.
Então, existe uma técnica de leitura, quando você está aprendendo a ler um texto ali, ou na verdade você já sabe ler, mas quer ir mais rápido, que nós chamamos de skimming. Skimming significa nada mais, nada menos que uma leitura superficial. É quando você pega um jornal e vai passando por ele, vendo as fotos e as manchetes, só para você ter uma ideia do que tem ali e talvez procurando algo que possa te chamar a atenção ali naquele jornal. Então você faz isso com jornal, com revista, isso a gente chama de skimming. A gente também ensina para você a fazer o skimming de um texto antes de fazer a resolução da prova. O que eu estou falando para você aqui é, faça o skimming da prova. Para que fazer o skimming da prova? Para você ali ter uma ideia do número de questões, o tipo de questão, se tem gráficos, se tem cartoon, se tem tirinha, se tem questões de resolução direta. Quais são as questões de resolução direta? Essas que eu falei. Pronome, pronome relativo, modal verb, conjunção. Às vezes, até uma questão de vocabulário pode ser que você consiga responder de uma maneira direta. Se o seu vocabulário, quando você chegou para a prova, foi bem trabalhado, foi bem elaborado. A outra técnica de leitura que a gente chama é o scanning. O scanning é quando você vai buscar alguma coisa. Então, o que você faz? Você faz um skimming da prova, se inteirou do conteúdo dela, então você volta e faz o scanning. O que é o scanning? Aqui na estratégia de prova, buscar aquelas questões de resolução direta. E é por isso que você vai perceber que eu vou fazer a resolução de uma maneira como eu faria a prova. E quando eu vou fazer uma prova de vestibular, o que eu estou buscando? Eu estou buscando resolver o maior número de questões no menor tempo possível, da maneira mais confortável e confiante possível. Como você sabe, o tempo e o seu emocional são dois fatores tão importantes quanto dominar o conteúdo. Todo mundo estuda muito, todo mundo estuda bastante, passa horas e horas estudando, uma série de técnicas para memorizar o conteúdo, mas nunca perca de vista que o seu domínio de resolução de prova, para quem quer medicina, que tem que ter um aproveitamento de quase 98%, é muito importante. Da mesma forma, você tem que se sentir bem durante a prova. A ideia de você focar na resolução dessas questões diretas, pronome, pronome relativo, conjunção e modal verb, você consegue responder essa questão fácil, rápido, com confiança, com tranquilidade e sai tranquila durante a resolução da prova. Isso vai colaborar para o seu bem-estar mental, que é muito importante durante a prova. Falo para você com a experiência de quem está como vestibulando há 25 anos fazendo prova, há 10 como professor, e eu vejo. Estar bem, saber fazer a prova é tão importante quanto saber o conteúdo daquela prova. Claro, eu sei que você pode estar pensando aí, mas vamos lá. Só estratégia de prova não te leva a lugar nenhum também, se você não sabe conteúdo. Mas saber só conteúdo, não saber a estratégia da prova é um desperdício. Você não consegue aplicar aquilo que você estudou e vai ficar mais um ano se preparando, que não é o que a gente quer que aconteça, tá certo? Vamos lá então? Deixa eu me posicionar aqui, eu vou abrir a prova aqui para vocês e vocês vão reparar que eu não sigo a ordem com que a prova se apresenta. Eu sigo a ordem que torna a prova mais fácil para mim. Então tá aqui a prova, eu vejo aqui, começa com um quadro, estatísticas-chave, daí eu tenho o começo do texto com 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Dessa vez, a VUNESP colocou até um glossário, entendendo que não queria que essas palavras interferissem no seu entendimento. Então, assim, ela não editou o texto, tá? Então, ela preferiu as palavras que ela acha que iam extrapolar o domínio, ela achou por bem colocar aqui. Embora eu acho que income, essa número 1 aqui, ó, income, dinheiro que é recebido, né, conquistado, ganhado, né, não existe essa, ganho por fazer um trabalho ou receber de investimentos. Income é dinheiro que entra, tá? E aqui, ó, non-communicable disease são doenças não contagiosas, tá certo? Então, não contagiosa, não communicable. Eu achava que dava para passar com essas e perguntar outras, mas tudo bem. Então tá aqui, ó, questão 41.
As estatísticas-chave da seção do texto sobre obesidade. Essa eu posso começar já. Por quê? Porque a 41 é sobre isso aqui, ó. É só sobre esse quadro. Então eu vou dar uma olhada. O que esse quadro está falando? Que 79% dos adultos com sobrepeso, weight peso, over acima do peso, ou obesidade, vão viver nos países de baixa e média renda. Olha o númerozinho aqui, ó, o número 1, que a VUNESP preparou para vocês. Quando? Agora? Não, em 2035. Então, ele soltou o Atlas agora em 2024 e está soltando uma previsão que daqui a alguns anos, 79% dos adultos acima do peso estarão em países de baixa ou média renda. Já surpreendeu, né? Porque você está acostumado a ver, lá nos países ricos as pessoas estão ficando muito obesas. Só tem Coca-Cola de 3 litros, só tem Doritos de 1 quilo, aquela coisa toda, né? O pessoal andando no carrinho de golfe. É uma ideia que você tem. Só que na composição da população mundial, o pessoal que está acima do peso, aqui ó, 79%, na projeção, estará em países de baixa e média renda. 88% das crianças com sobrepeso e obesidade estarão vivendo nesses países, LMIC, são esses aqui, ó, Low Middle Income Countries, em 2035. É projetado que o número de adultos vivendo com obesidade vai aumentar, will rise, 81 bilhões, 0,81, então seria 810 milhões em 2020 para 1 bilhão 530 milhões em 2035. Então, informações aqui, estatísticas-chave, as pessoas acima do peso estarão nos países de média e baixa renda, crianças também, 88% das crianças vão estar nos países de baixa e média renda, e tem um aumento de quase 100% no número de adultos vivendo com obesidade. É só isso que eu preciso entender. É só isso. Com isso, eu respondo à questão. Então, ela está aqui. Forecast. Forecast é olhar para frente, tá? For é testa, forehead, testa. Tudo que é for é para frente. Por isso que before é antes. Esteja antes da frente. Forecast, previsão. Olhar para frente. Uma previsão. Forecast, previsão. Então, você tem o weather forecast, previsão do tempo. Prever um distress não é que está desestressando, na verdade está aumentando a pressão, tá? Um cenário preocupante para os próximos 10 anos. Concorda? Vai quase dobrar a população com sobrepeso ou obesa, e principalmente nos países pobres, tá certo? A, estou considerando. Letra B, mostra que não há mudanças esperadas no futuro. A B você já cancela, rabisca aí, a B está fora. C, destaca que a obesidade global aumenta igualmente em todos os grupos de idade. Olha, essa aqui é sacana. Por quê? Porque eu venho aqui, ó, 79, 88. São números grandes e até aproximados, mas não são números iguais. Então, assim, no confronto entre a A e a C, a A está muito mais completa perto do quadro. A C, o igualmente aqui está atrapalhando. E isso que eu falo da banca ter sido elegante. A banca sempre sofre porque ela tenta evitar colocar palavras como sempre, nunca, totalmente. Então aqui você conseguiu achar no igualmente uma chave para você eliminar a C. D, compara o passado com 2 pontos no tempo. Não. Isso aqui era uma tentativa de cobrar tempo verbal. 2 pontos no tempo são tempos do perfect tenses, das formas perfeitas. Present perfect, past perfect, que são 2 pontos. Eu falo isso em sala de aula, tá? Eu falo isso na aula, quando eu dou essa aula sobre formas perfeitas. Então, o que a banca tentou fazer aqui? O professor está falando assim,
e está certo, então a gente vai colocar essa pulguinha atrás da orelha do aluno para ver se ele não está reparando alguma coisa aqui diferente. Só que se a gente vem aqui você não tem nada de forma perfeita. Você só tem o quê? Uma previsão para o ano de 2035. Letra E. Apresenta porcentagens observadas currently, atualmente, no mundo. Não. Ele apresentou ali no quadro, ele apresentou projeções. Portanto, nessa aqui, 41, já deu para começar a prova com a 41. Eu não fiz o esquema e o scanning como eu falei para você. Normalmente eu venho do ano passado, mas eu abri aqui 41, já vi que já dava para fazer, bati o olho aqui. Então, 41, alternativa A. Já pode anotar essa aí. Beleza? Vamos para a próxima. 42. 42 pede a leitura do texto. Não vou ler o texto agora. Então, eu vou anotar aqui que eu pulei a 42, que é texto. Professor, mas por que você não leu o texto? Para ganhar tempo. Eu passei pela prova para ganhar tempo mesmo. E, principalmente na VUNESP, às vezes eu faço questões ali de forma parcial e ele já vai me dando uma ideia do texto. E quando eu chego para responder essa questão que é global, eu estou muito mais preparado, muito mais inteirado do assunto. É por isso. 43. Essa eu já consigo responder e essa é uma das questões que eu falo que a VUNESP mandou muito bem. Por quê? A VUNESP tem um padrão, como eu já disse. Então, você, de certa forma, se você assiste a aula de conjunção sobre o tema, você, de certa forma, memoriza a maneira como a banca vai fazer a cobrança. Aqui, no caso, ela fez o quê? Ao invés de pedir a substituição, ela usou termos do próprio texto para cobrar essa observação de você. O que eu estou querendo dizer? Quando você tem uma questão de conjunção, e aí eu vou me estender um pouco. Conjunção cai na prova da VUNESP por quê? Porque as conjunções são marcadores textuais de organização da forma como você escreve o texto. As conjunções trazem em si ideias que implicam como você está combinando aquele texto. É mais ou menos assim. Você tem uma ideia A e você tem uma ideia B no texto. A conjunção vai dizer se essas duas ideias são de acordo, se essas duas ideias são argumentos opostos, se uma ideia é consequência da outra, se uma ideia é a conclusão de uma apresentada anteriormente. Então, as conjunções direcionam o texto, organizam o texto. E dentro da própria conjunção, existe um sentido que vai dizer para você, ó, esses dois pedaços aqui estão falando assim. É isso. É por isso que pedem. E quando você começa a ler texto, você percebe que você não passa por um texto sem conjunção. As conjunções são fundamentais para se organizar uma ideia num texto. Da mesma forma como pronome. Pronome relativo, pronome. Da mesma forma. Então é por isso que você não consegue escapar. Outra coisa, não é para você decorar numa tabela as conjunções. É para você tê-las como próximas a você. Quanto mais você lê, mais elas fazem parte de você. Você não tem que precisar decorar a ideia. Já fica natural pela frequência com que você faz isso. Por isso que eu sempre enfatizo. O importante é você manter a frequência. Não vou falar sobre como estudar inglês aqui nessa resolução. Aqui tem vários vídeos já, mas perceba que o inglês não é como estudar as outras matérias. Não é assistir um conteúdo e acabou. É muito mais uma percepção que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, é uma habilidade que você constrói. Tá? Eu falei que eu ia falar, acabei falando, enfim. O que eu tenho aqui? Normalmente ele traz a conjunção e vai te pedir o conceito. Então grifa a conjunção e pede qual é o conceito por trás dessa palavra. E aí a resposta. Ou grifa a conjunção e pede para você a alternativa. Um equivalente ou em inglês ou em português. O que a VUNESP fez aqui? A banca sentou, se reuniu, leu o texto e falou, e se a gente pegar esse contrary aqui, ó, esse contrário à percepção pública?
grifar a expressão e perguntar para os candidatos: qual conjunção poderia entrar aqui? É isso. Então, qual que é a ideia? A ideia é de contrário, a ideia de contraste. Aí, quando você vem aqui nas alternativas, qual é a ideia de contraste que você tem? Só em letra C, in spite of. Poderia ser também aqui despite. Tem a ideia de contraste, de oposição. Oposição o quê? Oposição à percepção pública. Que é aquilo que eu falei. A gente vê imagens, a gente lê notícias e fala: nossa, o pessoal, países ricos, come demais, perderam a noção. O pessoal está todo mundo muito acima do peso lá. Só que os dados me mostraram que, na verdade, o maior número da população global acima do peso está nos países de baixa e média renda. Então, se surpreendeu. Então, o contrário é isso. Contrário é in spite of. Se você tem domínio desse conteúdo de conjunções, você ia bater o olho aqui e já responder 43, letra C. Por que que não pode ser as outras? Porque você pode até comentar comigo, quem é meu aluno ou quem já vem fazendo vestibular há algum tempo vai falar: eu lembro da Unifesp 2021 colocar whereas como contraste. Então vamos analisar esse whereas. Whereas é enquanto que, ao passo que, tem uma ideia tanto de alternativa como de simultaneidade, tá certo? Só que o que aconteceu naquela prova da Unifesp 2021 que o whereas virou contraste? A banca VUNESP não gosta de quem memoriza tabelas. Então, quem memorizou tabelas, whereas, alternativa, foi lá e não achou alternativa como uma alternativa na prova, como uma possibilidade de uma questão. Procurou simultaneidade, não encontrou simultaneidade nas alternativas da prova. O que a VUNESP estava forçando os candidatos a fazerem? A olharem o contexto. Então, de um lado tinha assim, pessoas que julgam uma pessoa pela opinião e acreditam, se ela tem opinião A, ela tem opinião A, B, C, D e E. Esse era de um lado. Do outro lado, pessoas que dizem que você pode ter a opção A, a alternativa A, a opinião A, mas não necessariamente a opinião B, C, D e E. Então, tinham pessoas que associavam e julgavam, pessoas que não julgavam. Para a prova, qual que é a intenção? Que o candidato percebesse que no texto esses dois lados eram opostos, estavam em confronto. É uma leitura que poderia ter sido feita. E a VUNESP exige de você o quê? Não decorar, mas ganhar ali pelo contexto. Por isso que o whereas, que é alternativa, simultaneidade, coube como contraste lá. Mas qual foi o cuidado que a banca tomou lá naquela prova que você está pensando aí? Ela não colocou alternativa e simultaneidade como respostas possíveis. Aqui não. Contrário é in spite of. Então, se você estuda só por tabela, só por memorização, só por questões, vai ter dificuldade. Vai chegar uma questão dessa que está de presente para quem se preparou bem, de maneira muito elegante, e poderia perder uma questão importante. Fechado o whereas, due to e because of são muito similares. Due to é devido a, uma ideia explica por que outra acontece. E o because of, uma coisa explica por que a outra aconteceu. Não é o caso aqui, não tem ideia de contrário. E o likewise, você pode ver aqui o like com a ideia de comparação, tá? E o wise é a maneira de pensar, a forma de pensar. Então, da mesma forma, da mesma maneira, tá? Eu sei que vocês gostam, então eu vou repassar aqui. Whereas, enquanto que, ao passo que, due to, devido a, in spite of é a nossa resposta, apesar de, embora, ao contrário, likewise, da mesma forma que, e because of, por causa de. 43, letra C, eu pulei a 42 e vou avançar mais um pouco aqui no texto, na prova, questão 44. No trecho do primeiro parágrafo, lower income countries are increasingly leading the way in the terms of early disability and death due to, que a gente viu ali, obesity as well as the diseases it is driving. A expressão sublinhada, eu não sublinhei aqui, tá? Mas é as well as. Países de baixa renda estão liderando de uma maneira cada vez mais crescente o caminho, a direção no termos de
desabilidade precoce e morte devido à obesidade, as well as as doenças que são dirigidas o quê? Pela obesidade. A expressão sublinhada as well as. Qual que é a ideia de as well as? O que a banca fez aqui? Ela pegou uma expressão que não é comum de aparecer nos livros como uma conjunção, é uma expressão do dia a dia. Então, quem tem leitura já sacou aqui. Quem tem leitura já pegou. Que, embora as well as, se você assistir a aula de comparative, de comparação, você vai ver aqui, ó, é igual, melhor, tanto que, né? Você tem o as aqui e o as aqui, o adjetivo no meio, o well, tão bem quanto você lê como brasileiro, né? Tão bem quanto. Mas as well as, nesse caso, não é comparação. As well as está dizendo da mesma forma que, assim como, essa ideia, tá? Por isso que essa expressão está lá na aula de conjunção como ideias de adição. Está aumentando a liderança no termos de desabilidade precoce e morte devido à obesidade, da mesma forma que, assim como, direcionando as doenças que são direcionadas pela obesidade. Então, você tem um exemplo e depois você tem outro exemplo. Tentou jogar você aqui na comparação, mas eu não estou comparando obesidade com as doenças. Eu estou reforçando um argumento, não com ênfase. Eu não estou intensificando esse argumento. Eu estou trazendo uma ideia para mostrar por que eles estão liderando. Tá certo? Então, adição. Não é oposição, não é contraste, não é ênfase, porque a ênfase é sempre para cima de um termo só. Sim, ele está enfatizando a questão do crescimento dos países de baixa e média renda entre a liderança, entre as pessoas obesas. No entanto, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma ideia. O que está liderando? A obesidade, e não é só a obesidade, as doenças causadas pela obesidade. Está chegando desses dois lados. Eu tenho dois argumentos, um tanto quanto complementares, mas um não enfatiza o outro. Alternância, precisa colocar as alternativas, não tem como fazer isso. E o comparação tentou atrair aqui, ó, no as, well as. É uma estrutura de comparatives? É. Da mesma forma que as long as, ao passo que, desde que, não é também uma estrutura de comparative, mas não usa para comparar uma coisa com a outra. Da mesma forma que as soon as, o mais rápido que você puder, o mais rápido possível, também tem estrutura da comparação de igualdade, mas não significa comparação de igualdade. Portanto, as well as, da mesma forma que, assim como, está trazendo mais uma ideia para confirmar aqui a ideia de adição 44, também letra A, eu já respondi a 43, eu já respondi a 41, falta 42 do texto todo, eu já respondi 3 das 4 questões, porque domina conjunção, domina ideia de texto, domina a conjunção, sabe ler a prova. Falta 42, pulei a 42. 45, 46, 47 começa outra parte. 45, informação apresentada no quarto parágrafo pode ser relacionada com a seguinte citação do texto. Você tem duas opções aqui. Você pode ler o quarto parágrafo e entender o que está no quarto parágrafo e tentar aplicar aqui, ou ler o texto todo. Você pode também vir aqui e ler o quinto parágrafo e fazer o scanning da fala do Kent Blues. Então, eu vou lá. Então, aqui, 45, que é só o quarto parágrafo, ou 46, que é só a fala. Como eu já vi aqui, volto lá no texto. Então, um pouquinho devagar. O quarto parágrafo é só isso. O quinto parágrafo é tudo isso aqui. A fala do professor Kent Blues aqui, do diretor, é aqui e aqui.
Eu vou pelo mais fácil. Eu vou sempre pela lógica de fazer um vestibular. Eu vou pela lógica de resolver aquilo o mais rápido possível. O Atlas de 2024 sublinha quais fatores, como os fatores que levam o desenvolvimento econômico estão contribuindo para as tendências de obesidade. Mas ele não fala aqui quais são esses fatores. O que ele chama atenção, que é shocking, que é chocante, é que das mortes globais atribuídas ao BMI, o índice de massa corpórea, o que a gente chama aqui IMC, né? Que mede a obesidade da população, 78% delas ocorrem aqui nos países de baixa e média renda, eclipsando as 22 nos países de maior renda. Por que isso acontece? Nós não sabemos ainda. O que a gente sabe que no quarto parágrafo, está chamando a atenção, o quarto parágrafo, o quarto parágrafo está chamando a atenção que é quase o quê? 4 vezes mais, né? É quase 80%. 4 em 5 das mortes ocorrem nos países de baixa e média renda. Não extrapola isso. Responde a questão. É isso que estão pedindo para você. Vamos responder a questão. Letra A. As projeções do Atlas Global deixam bem claro quais são as alternativas. Não deixam bem claro. Não no quarto parágrafo que eu li. B. O Atlas provê também evidências de como a falta de obesidade, falta de cuidado com a obesidade nos sistemas de saúde está levando a maior doenças não contagiosas, incluindo câncer e diabetes. Isso é você pensando por que as pessoas estão morrendo. Percebeu? Ah, professor, as pessoas estão morrendo por causa disso nos países de baixa. Não é porque elas são mais gordas, não é porque elas são mais obesas, elas estão sobrepeso. É porque se você não cuida, diabetes e tudo mais. Isso é o que você sabe, mas isso não é o que está no quarto parágrafo. Letra C. O alarmante aumento das taxas de obesidade demanda uma atenção imediata e uma ação de concerto não com S, concerto com C, combinada, conjugada, dos governos, dos profissionais de cuidado de saúde e das comunidades em todo o mundo, worldwide, em todo o mundo. Letra D. Na véspera do Dia da Obesidade, celebrado no dia 4 de março, a Federação Mundial de Obesidade soltou o Atlas de... Nada a ver isso aqui, né? Letra E. Contrária à percepção pública, países de baixa renda estão crescendo e liderando o caminho nos termos da desabilidade precoce e mortes devido à obesidade, da mesma forma que doenças que são levadas por isso. A letra E é exatamente o resumo do parágrafo 45, letra E. Então, perceba como você tem que fazer a prova. Como às vezes a prova quando eu falo que a prova foi bem feita, foi elegante, olha só. Existe um acordo, você e a prova aqui. A prova falou: eu quero que você leia isso aqui e associe aqui. Não é para extrapolar, não é para forçar a barra, é só para você ler e entender. E aqui demandou muita confiança. Porque para ler isso aqui e falar, ó, fechei a ideia aqui, confiança que eu sei que vai estar certo. Por quê? Porque eu preparei, eu leio o texto, eu domino o vocabulário, eu sei como essa prova funciona, estou ganhando tempo aqui. Você ganhou muito tempo aqui. 46, então, vamos lá. No quinto parágrafo, vamos ver o que ele propõe aqui, o diretor, no quinto parágrafo. Tenho aqui uma misconception, um conceito errado. Então, sim, tem uma falha de percepção comum que a obesidade, miríade, a grande quantidade de implicações na saúde, estão limitadas em certos países do norte global, países do norte. Aí é você assistindo lá o Fantástico, sua família, o pessoal indo no mercado com carrinho de golfe que é tão gordo que não consegue andar. Mas a gente está vendo aqui que, na verdade, aqui embaixo acontece pior. E ele continua. As barreiras
para comidas saudáveis e affordable. Eu falei dessa palavra no dia que eu resolvi a prova. Qual foi a prova? Estadual de Goiás, eu acho. Federal do Paraná. Presta atenção nessa palavra, affordable. Então, as barreiras para comprar comidas saudáveis e affordable o quê? Que você dá conta de comprar, que o seu salário alcança. Transporte ativo e o suporte médico muito necessário não estão limitados apenas não apenas limita como as pessoas provavelmente consideram ser de um país rico. E os governos por todo o mundo precisam implementar políticas para ajudar as comunidades a ganhar acesso a comida saudável e sistemas de saúde que possam responder a essa demanda agora. As projeções do Atlas Global deixa bem claro que as alternativas já estão aí. Quais são as alternativas? A comida saudável ainda estão aqui. As pessoas não conseguem comer saudável. Custa caro comer comida boa. O mercado é inundado por comida barata e ultraprocessada. A conversa aqui é outra, a conversa sobre o drama das pessoas que não conseguem comprar comida saudável. Então, assim, você fala, ninguém morre de fome. Realmente, a questão da fome, ela é causada por guerras, ela é causada por uma força, as pessoas passam fome terríveis. Agora, aqui, nos países de baixa e média renda, por exemplo, assim, pensar no Brasil. Comida as pessoas até conseguem comprar, mas que tipo de comida? Qual a qualidade dessa comida? Quão processada é essa comida? É isso que eles estão apontando. Comer saudável, comer fruta, legumes, verduras, ter uma boa alimentação, ter acesso a proteína de qualidade, é muito caro. É muito caro. O que a pessoa consegue comer? Ela consegue comer. Qual foi o seu café da manhã? 3 bolachas. Qual foi o seu almoço? Miojo. Qual foi a sua janta? Então, morrer de fome, não se morre de fome, mas você pode ficar muito mal nutrido, mesmo não fazendo barulho na sua barriga. É isso que está sendo falado aqui. E às vezes, assim, tem lugares, presta atenção, você tenta em algum lugar, frequentar algum lugar, e não consegue comprar comida lá porque não tem nada que preste. Já deve ter acontecido isso com você. Portanto, agora eu consigo responder a questão 46. Resolver o problema da obesidade nos países ricos serve como exemplo. Não. Primeiro para servir como um experimento. Não. Substituir as iniciativas presentes por outras inovadoras. Não tem nem as presentes, de acordo com ele. Letra C. Uma aproximação das descobertas do Atlas Global é difícil, mas é algo que você consegue consegue alcançar. Olha, ele falou exatamente isso, implementar políticas para alimentação saudável e sistema de saúde por todo mundo. É exatamente o que ele falou. Aqui, ó. Os governos por todo o mundo precisam implementar políticas que ajudem as comunidades a ganhar acesso à comida saudável e responder ao sistema de saúde agora. Responder não, né? O sistema de saúde serem responsivos agora. É exatamente o que está ali, de outra forma. Então, assim, se você não se apavorou, se você chegou preparado para a prova, essa questão estava de presente. E uma série de candidatos aqui podem ter se equivocado, ficarem tensos. Não é necessário. A última. Limitar as implicações dos problemas de saúde da obesidade. Alguns não tem como você fazer isso. Né? Você tem que fazer isso. Faltou a 42. E aí o que eu vou fazer? Vou ler o primeiro parágrafo. Na véspera do Dia Mundial da Obesidade, celebrado no dia 4 de março,
A Federação Mundial de Obesidade soltou, publicou o Atlas Anual da Obesidade, que nos fornece uma overview, uma visão geral, compreensiva não de compreensão, mas de compreender muitas coisas, de ter muitas coisas sobre as taxas de obesidade por todo o mundo. Uma das descobertas é que não tem uma área do mundo que não está afetada pelas consequências da obesidade. E os países pobres são os que mais sofrem. Olha que surpresa. E mesmo em jovens idades. Ao contrário da percepção pública, os países de baixa renda estão crescentemente, a gente já viu bastante essa aqui, né? Liderando em termos de desabilidade e tudo mais. Então, nos surpreendeu aqui. O Atlas identifica um link entre a emissão de gases estufa nos países em desenvolvimento e as taxas de obesidade. Essa é novidade, isso a gente não tinha visto ainda. Articulando em termos difíceis, né, a relação entre fatores ambientais e obesidade. Isso é novidade. Então, apresentou o Atlas de uma maneira surpreendente, muito mais gente obesa e sobrepeso nos países de média e baixa renda, não do norte, e tem uma correlação apontada no Atlas entre emissão de gás estufa, emissão dos gases do dióxido de carbono que gera o efeito estufa, né, o greenhouse effect, casa verde, o efeito estufa, levando para o fator de obesidade. O Atlas também provê uma evidência de como falta de cuidado com a obesidade está levando a espalhar doenças não contagiosas, diabetes, câncer e tudo mais. O alarme crescente, né, das taxas crescentes de obesidade, demanda uma atenção imediata. E aqui a gente já leu, e aqui a gente já leu, então eu já posso responder. Apresenta. Fatores ambientais estão levando à causa da obesidade. É que muita gente se confundiu, porque não são os fatores ambientais. Existe uma correlação. Mas o fator principal qual é? O Atlas apresenta esse? Não, ele fala que é uma correlação. Ó. Ele apresenta uma clara correlação, um link, né, uma ligação. Mas ele não diz que isso é a causa, ele apresenta uma correlação. E a pergunta aqui é sobre o que o Atlas apresenta. Eu tenho na letra B dados gerais e amplos sobre a obesidade, incluindo taxas e tendências no mundo. 42 é simples, definiu o que é o Atlas, 42B. Letra C. Comparação entre o sul global e o norte global. Sim, com visão favorável para o último. Perdão, Former é o primeiro, né? Não, Former aqui é o anterior. O sul global está em defasagem. Se fosse o último, seria Latter. L-A-T-T-E-R. Former e Latter. Que tem essa aula lá na aula de Comparatives. E eu já falei isso numa resolução da Unifesp 2019. Aconteceu a mesma coisa aqui. Sobre Former e Latter. Não é a C, é a B. Informação concentrada sobre doenças não contagiosas. Não é sobre as doenças não contagiosas. É sobre a obesidade. E a possibilidade de tratamento de saúde para a obesidade. Não é sobre as possibilidades. O Atlas de Obesidade Global apresentou o quê? Dados. O Atlas apresentou dados. Certo? Então, feito isso, vamos lá. Só repassando aqui, né? 41. Vamos lá, vamos repassar aqui direitinho. 41, letra A. 42, letra B. 43, letra C. 44A. 45, letra E. 46, letra D. Vamos encerrar essa primeira parte. Vamos puxar o segundo texto. Até mais.
Beleza, então vamos emendar aqui, vamos para a segunda parte. Segunda parte da prova começa na questão 47 e vai até a 50. Professor, eu gostaria de fazer a prova, eu faço geral, como for melhor para você, tá? Então, se você quiser misturar as questões, para mim tá tudo bem. Ó, já tá vendo coisa estranha aí, né? Ó lá, já viu coisa estranha. Tá aqui o texto, tá aqui as figuras. Questão 47, a primeira. Texto e imagem sobre o quê? 48, no trecho do parágrafo. Essa questão eu achei genial, achei espetacular. Foi uma das questões que mais me impressionaram nessa prova. Como a banca combinou domínio de vocabulário com o modelo de questão que ela pede. É o modelo das questões de pronome. Eu vou falar dela, vou começar por ela, tá? 49, só para você saber, a gente vai ter que dar uma desenhada no gráfico, e a 50 é um trecho do segundo parágrafo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, essa segunda parte, para mim, foi espetacular, tá? A maneira como ela cobrou. Eu falei que ia começar pela 48, ó. No trecho do primeiro parágrafo, um exemplo dessa estranha figura, quimera é figura. A VUNESP trouxe o vocabulário para você ver o que era quimera. A figura combinando diferentes partes, né? Do gráfico que segue. Então é o seguinte, ele está falando, eu tenho que achar isso no primeiro parágrafo. Aí eu vou lá no primeiro parágrafo, que é esse aqui. Às vezes eu tenho uma dificuldade, né, em operar o slide, impressionante. Uma coisa tão simples eu não consigo fazer. Se você olhar os gráficos que a revista Economist produz a cada semana para descobrir qual tipo será usado mais frequentemente, seja uma linha, um gráfico de linha ou um gráfico de barras, quem vai vencer, poderia vencer a corrida, né? São os mais comuns e tem uma boa razão. Não tem um jeito claro de representar uma tendência ao longo do tempo do que uma linha ondulatória, um gráfico, né? Ou mostrar relativos valores usando barras. Está explicando como é que se constrói o gráfico e por que usa o gráfico e como os gráficos combinam com certas ideias. Mas existem maneiras menos convencionais de visualizar dados que são válidos de serem considerados também. Um exemplo é essa figura estranha que segue, criada pelo Karim Doyev, um data designer que usou as estatísticas do nosso mundo em dados. Então, o que ele fala? Um exemplo de fazer o quê? De uma maneira menos convencional de mostrar os dados. Então, você vai fazer um gráfico, você tem linha ao longo do tempo ou barra para mostrar valores. Mas a melhor maneira, às vezes, é uma diferente. Você contratou um designer para analisar e fazer um novo gráfico. Então, são maneiras diferentes de colocar, que é o que está aqui, ó. Um exemplo é essa maneira diferente, essa estranha figura que se segue, que é o quê? Maneiras menos convencionais de visualizar, letra B. Muito sutil, né? É a mesma lógica da questão do pronome. Como é que é a questão do pronome? Ele cita algo que foi dito anteriormente sem repetir. Então, o que ele citou? Olha, existem maneiras menos convencionais de visualizar dados. Um exemplo é a figura que se segue. Então, ele perguntou para você one such, um exemplo. O exemplo aqui no caso, né? Letra A linha e a barra, suas maneiras convencionais, não são o exemplo que ele falou, são ótimos, mas às vezes você precisa de um diferente. Letra C, a linha ondulatória é a linha aqui. Data designer veio depois da pessoa que desenhou. E muita gente falou para mim que foi direto nesse aqui, mas esse aqui é exatamente isso aqui. Ela não pode ser autorreferencial. Um exemplo é essa figura estranha. A figura estranha não pode ser o exemplo.
Ele está falando uma coisa que disse antes, que existem maneiras menos convencionais. Um exemplo é esse, das maneiras menos convencionais. Domínio de texto, domínio de vocabulário, domínio da estrutura da prova. Quanto mais tempo você passa, quanto mais próximo você tiver, mais fácil vai estar. E o que a banca percebeu aqui? Ela meio que quebrou maneiras que eu confesso, eu mesmo ajudei a criar. Eu mesmo ensinei várias vezes isso. Pronome retoma alguma coisa que foi dita anteriormente sem repetir. A resposta correta é só você substituir aquilo que foi dito no lugar do pronome. Acabou. Ela achou uma maneira criativa de exigir a mesma coisa de uma maneira mais exigente, mais elegante, favorecendo aquele aluno preparado. Um aluno preparado fala, poxa, não está do jeito que o professor falou exatamente, mas a lógica é a mesma, se eu seguir a mesma lógica, e é isso, gente. Esse é o grande lance, você saber fazer uma prova, porque você aprendeu não apenas a informação, mas você aprendeu a pensar sobre a informação, e é por isso que eu achei essa prova tão sensacional, alto nível, e a sorte da gente se dar conta com essa prova agora em julho. Julho não, perdão, junho. Agora em junho, há meses ainda da prova que você vai fazer. Talvez você já esteja com uma preparação bem avançada, mas falta essa questão aqui para a gente fechar. Dito isso, vou ver aqui a 47. Então, 48, deixa eu marcar aqui, 48, letra B, já foi. Vou dar uma olhada na 47. Texto e imagem. Você poderia fazer isso agora, tá? O texto você viu é curto. 49, eu vou ter que somar os dados, e a 50 é sobre o segundo parágrafo. Então, o que a gente pode fazer? Analisando aqui, já leu o texto, ó. Já lemos o primeiro, vamos ler o segundo. Essas criaturas, essa criatura criada, essa imagem criada, preenche a função primária de um gráfico, que é o quê? Comunicar a informação apresentada, ressaltada, de duas maneiras. Apresentou a porcentagem, caso você não saiba o que um quinto de um porco pareça, e usando a cabeça para o animal mais popular em cada país. Porque se você olha para a cabeça, você sabe, a cabeça é o principal. E aí você pode dizer rapidamente que no Japão é um país de amantes da comida de frutos do mar, né, seafood, e os alemães adoram uma salsicha, carne embutida, tá? Não é só salsicha. Então pronto, eu já consigo responder a 49, 50, comunicar a data ao dado ressaltado. Então, o que faz isso? O gráfico. O gráfico faz o quê? Ele esclarece uma ideia, ele mostra uma evidência, ele reformula uma frase, uma afirmação, ele generaliza uma opinião ou demonstra um acordo. O gráfico serve para ilustrar ideias. 50, e eu já posso fazer talvez aqui a 47. O texto é sobre o quê? É como você apresenta dados de uma maneira visual num gráfico. É sobre isso. Que é a letra A, visualização, representação visual de uma informação, de um dado. 47, letra A. Olha as outras. 47B. Maneira criativa, sim, de ensinar e aprender. E aí que está o lance. Porque a gente aprende com gráficos. Eu ensino com gráficos às vezes. Vocês adoram uma tabelinha. Por mais que eu falo, cuidado com a tabelinha, mas a tabelinha ajuda, né? A tabelinha é para consultar, não é para ser a base do conhecimento. Mas a revista, na função dela, não é ensinar e aprender, embora você aprenda com elas. A ideia do texto é sobre discutir ideias de representação visual de informação. O futuro do design artístico e a criação, processos de criação de design artístico, é sobre o futuro do design? Não. Algumas formas naturais fontes naturais de proteína é o que está no gráfico, mas não é o que está no texto, tá? O texto é sobre, olha que interessante esse gráfico. A gente busca um gráfico diferente para você perceber. O texto é sobre a representação diferente da informação, não é sobre o consumo apenas. A D e a E estão erradas pelo mesmo motivo. Não perceberam qual é a fonte principal. Sobrou quem? Sobrou a 49.
que pergunta: os dados apresentados no gráfico considerando os países juntos, Estados Unidos, Japão e Alemanha, menos populares tipos de comida de carne, quais são os menos populares? Se você bater o olho rapidinho, você vê que o peixe perde aqui nos Estados Unidos, o bife perde aqui, isso aqui é o rabo da vaca, tá? No Japão, e o peixe também perde na Alemanha. Só que o peixe ganha muito no Japão. Então não tem jeito, eu vou fazer com vocês a soma. Então vamos fazer assim, você vai escrever aí, ó, na sua tabelinha. Estados Unidos, Japão, né? Estados Unidos, Japão e Alemanha. Você escreve assim, no horizontal, tá? Por exemplo, pode até fazer aqui, ó. Eu posso até. É que esse recurso de gravação não tem a tabela. E aí, na vertical, você coloca aqui chicken, que é galinha, beef, que é carne bovina. Você pode colocar aí pig, que seria suína, e fish, que é o peixe. Então, por exemplo, Estados Unidos, põe aí, ó. Estados Unidos é 39. Vai na coluna do Japão. No Japão, você vai... eu tenho que estar no Japão. Então tem lá 39, o bife é 25, o porco é 20 e o peixe é 15. E aí você coloca assim, o peixe no Japão, 44. Aí você vai lá na coluna do peixe, coluna. Cadê o que? Galinha, 25. Coluna da galinha, 25. O porco é 21 e a vaca aqui é 10 apenas no Japão. Olha que interessante. Você estava falando do peixe, mas ó, a vaca está perdendo aqui, hein? A vaca com os Estados Unidos e Japão 35 e o peixe com os Estados Unidos está dando 59, que é mais que o porco. Tem que somar. Então o peixe, por causa do Japão, está ganhando. Está perdendo aqui o porco e o bife estão perdendo. A galinha está com 64, está liderando. Então minha resposta ainda é porco. Mas vamos terminar. Porque olha aqui, ó. Na Alemanha, galinha vai para 20. Então, o que eu tenho aqui? 20 com 64, eu tenho 84. Não é 84%. Eu estou somando os números para ter uma ideia dos 4. Aí o que eu teria que fazer? Somar todos eles e fazer uma nova porcentagem. Só nessa soma simples eu já entendi. E teve aluno que perdeu a questão aqui. Não, mas espera aí, não posso somar porcentagens. Pode, aqui você pode. O que você não pode é falar que 84 é 84%. Mas está dando 84 para chicken aqui na Alemanha. O porco, que é o 40, é quase a metade, 48. Então, com o porco vai para 48 com 41, 89. Então, porco em primeiro, por enquanto, galinha em segundo com 84. Vamos ver quem veio o terceiro. Vamos pegar o bife aqui, ó. 16. E confirmou. 16. Então ficou 35 com 16, 35 com 16, 41. Confirmou que realmente carne bovina perde no universo aqui dos mais consumidos. Para fechar o peixe na Alemanha, 15. Então vai dar, tenho aqui 59 com 15, daqui 30, 74. Então, os menos consumidos, menos de todos, quem ficou realmente para trás? Carne bovina, surpreendeu. Ó, 16, 20, 16, 10 e 25. Segundo menos consumido, o peixe, que é pouco aqui,
mas muito aqui. Mas aí eu somei porco e galinha, superou. Então, é fish and beef. Fish and beef, letra C. Muito interessante essa questão. Muito interessante, muito bacana. Aí o que você vai fazer? Aí você vai pegar tudo isso aqui, somar, vai dar 300, né? 400? 300, não é isso? Porque você tem 3. Você tem 3. Você não precisava fazer isso na hora da prova, mas teve gente que fez. Somar os 3 aqui vai dar 300. E aí sim você pode pegar a porcentagem global, mas não foi pedido isso para você. Era só para saber quem perde aqui na corrida e quem perdeu peixe e bife, certo? Portanto, a gente encerra por aqui, fecha essa gravação, fecha essa resolução. Espero que vocês tenham entendido por que essa prova foi tão importante, como ela foi tão... Ela não foi óbvia no que ela costuma fazer, ela foi exigente no vocabulário, e ela foi, em alguns momentos, assim, para quem domina texto, ela ficou muito fácil. Para quem tem dificuldade com vocabulário e texto, ela ficou bem difícil. E ela não fez questões muito óbvias. Uma outra ali, ela deu uma, né, principalmente nas de texto. Mas eu achei uma prova muito interessante, apontando a tendência para a VUNESP, para as provas que a gente vai enfrentar aqui para o resto do ano, tá certo? Gostou? Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta. A gente vai debatendo aqui nos comentários. Passa para um colega, passa para frente. Vamos ver se a gente bate uns 1000 aí até o final do ano, tá ok? Um grande abraço, até mais, valeu, tchau, tchau.